Para você acompanhar com a gente a sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral, novamente com a presidência da ministra Carmen Lúcia, a partir de agora, ao vivo aqui pela TV Justiça para você. Boa noite a todas as pessoas presentes, convido todos a nos assentarmos. Declaro aberta a sessão desta terça-feira, 10 de março de 2026, deste Tribunal Superior Eleitoral. Inicio cumprimentando os senhores Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministro Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, a quem cumprimento de uma forma muito especial por esse 10 de março, pelo dia do aniversário. Nós todos desejamos muitas felicidades a Vossa Excelência. Ministro Vilas Boas Cueva, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministra Estela Aranha, cumprimento o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhoras e senhores advogadas e advogados, senhoras e senhores juízas e juízes auxiliares, servidores, todos que nos acompanham. Hoje não haverá sessão administrativa, mas antes de dar início à sessão jurisdicional desta assentada, eu gostaria de dizer uma palavra cumprimentando todas as mulheres brasileiras de uma forma especial e os homens que contribuem para que a gente tenha mais aquisição e efetividade dos direitos, a igualdade, a dignidade na vida. Dia 8, anteontem, foi o Dia Internacional da Mulher e estas datas têm um significado especial de serem pontos de parada para uma reflexão sobre o que estamos vivendo. Não tem sido fácil a vida das mulheres nesta humanidade na qual o projeto político é de monopólio do poder pelos homens, mas para além de um monopólio de poder sem participação de todas as pessoas, incluídas as mulheres, nós temos um poder violento contra as mulheres. E no caso brasileiro, os índices de violência e da ameaça até o feminicídio são absolutamente estarrecedores. Mata-se uma mulher no Brasil por ser mulher a cada 6 horas, ameaça-se, violenta-se uma mulher a cada 6 minutos. É impossível imaginar que esta seja uma situação de civilidade e de civilização na qual os direitos à igualdade e à dignidade foram conquistados devidamente e expressamente formalizados em documentos internacionais, mas principalmente na Constituição brasileira, que em 1988, depois da atuação de um grupo muito especial de mulheres que lutaram para que houvesse o reconhecimento à igualdade, formalizou que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição, como está posto no inciso 1 do artigo 5º da Constituição do Brasil de 1988. A despeito disto, nós temos experimentado situações de muita crueldade, de muita perversidade, de muita exclusão contra todas as mulheres. Quando se bate, quando se ameaça, quando se mata uma mulher, cada uma de nós é igualmente açoitada, violentada, principalmente ferida nos nossos direitos, porque somos todas mulheres, apenas seres humanos querendo participar com os ônus e eventuais até bônus, mas principalmente dar a nossa contribuição para o prosseguimento das conquistas e da melhoria dos direitos de todas as pessoas, homens e mulheres. Portanto, nós, nesse Dia Internacional da Mulher, o que nós tivemos foram espaços de reflexão, de meditação, mulheres e homens que queiram contribuir para que a causa da dignidade humana seja de todas as pessoas que queiram viver de forma civilizada e não com a barbárie que nós vemos o tempo todo voltada contra a mulher. Não são iguais as situações mesmo entre nós mulheres. Algumas que não têm as oportunidades de terem acesso ao respeito a seus direitos, por não terem tido sequer oportunidade de saber dos seus direitos, por não ter oportunidade de se educar para buscar ajuda nessas condições. Isto não é uma questão de Estado, isto é uma questão de uma sociedade que, quando se omite, tolera
ou não participa para que a gente tenha a superação deste quadro dramático de violências contra a mulher, de exclusão de mulheres, é uma sociedade omissa e uma sociedade culpada. E é exatamente isso que não se quer. Nós esperamos que as meninas de hoje não precisem de se preocupar e de se ocupar com as barbaridades praticadas contra as mulheres pela condição de sermos mulheres. E nem queremos uma sociedade só de mulheres, evidentemente. Queremos uma sociedade de pessoas humanas iguais em direitos e em obrigações, incluídas aquelas com os outros. E neste dia 10 de março, a ONU, desde 2021, consagrou como o Dia da Mulher Magistrada. Portanto, além de cumprimentar todas as mulheres e de pedir que haja uma reflexão sobre a condição das mulheres em todo o mundo e no Brasil de uma forma especial, e de comprometimento de toda a sociedade para a superação deste quadro de barbaridades praticadas contra as mulheres, vou dar um especial relevo a mulheres que têm uma participação, uma vocação para a participação nos espaços políticos, as candidatas, as eleitoras, as políticas que hoje ocupam os cargos públicos eletivos com dificuldades muito maiores do que aqueles que acometem os homens. Eu faço uma menção especial e um cumprimento especial às juízas brasileiras. Como se sabe, não poucas vezes a gente tem a referência à magistrada, aquela que é juíza e que, tendo filhos, filhas, tem uma ocupação muito superior e, com todas as dificuldades quando tem as suas promoções, não comemoram singelamente, mas voltam para casa para ver se ela pode aceitar a promoção, considerando que o dever de cuidado, que tem que ser de todo ser humano em relação ao outro, dentro de casa, tem sido debitado na conta exclusiva da mulher. Nem é que eu acho que uma mulher não tenha que ter todo o dever de cuidado com relação ao outro. O que eu acho é que a dignidade humana impõe que cada um de nós seja responsável pelo cuidado com todos aqueles que estejam mais próximos, os afetos e até com os desafetos. É preciso que haja um cuidado maior. As juízas brasileiras têm tido um comprometimento extremo, uma luta enorme, muito maior do que os homens, até porque, como nós não participamos dos chamados clubes de charutos, nós temos mais dificuldade na hora de ocupação de um cargo, na hora que se tem uma promoção, e por conta até desses encontros entre os homens que têm uma disponibilidade muito maior para se divertirem e não querem que os homens não se divirtam. Querem que nós, mulheres, também tenham espaço e tempo para nos divertirmos também, que trabalho é meio de vida, não é meio de morte. Trabalho é feito para que a gente tenha um valor a se realizar na vida e não para empregar toda a vida dedicada exclusivamente ao trabalho. Portanto, não sou contra os espaços de lazer para todas as pessoas, menos ainda para os homens, mas nós queremos poder compartilhar com todos os homens, com os parceiros, com os irmãos, com os amigos, os deveres de cuidados que fazem com que a gente tenha menos tempo para o que seriam as nossas realizações pessoais. As juízas brasileiras são valorosas mulheres que o tempo todo se dedicam ao trabalho, como se dedicam às suas próprias famílias, abrindo mão da sua própria condição de uma vida autônoma, de uma vida que também contenha espaços de cuidados pessoais, de lazer para si, junto com todas as outras pessoas. As juízas brasileiras, que ainda são a minoria na magistratura brasileira, as desembargadoras, que não têm a mesma condição de atuação nos órgãos colegiados do Poder Judiciário, aquelas que ocupam cargo nos tribunais regionais eleitorais, também em minoria. Eu quero cumprimentar e desejar que esta luta que nós temos hoje seja exitosa, para que as meninas, adolescentes e jovens de hoje possam chegar a uma condição muito mais igualada, visibilizada, respeitada do que temos sido nós nas gerações que, portanto, levamos essa luta, que é de todas as pessoas de boa vontade, para que essa luta não seja em vão. Pelo contrário, que ela seja uma luta em benefício de toda a sociedade.
Nós, mulheres, não aprendemos a lutar quando crianças. Nossos presentes como crianças são de bonecas para aprender a cuidar, para aprender a vestir. Os homens recebem espadas, carros, e depois transformam isso em objeto de lutas e de guerras. Nós, mulheres, não temos nenhum interesse em guerra, como eu acho que as pessoas de boa vontade não têm. E por isso mesmo, nós esperamos que as mulheres de hoje persistam na luta pelos direitos iguais de todas as pessoas e que as mulheres de amanhã só lembrem dessas nossas lutas como uma história, como algo que já foi ultrapassado e não como uma continuidade, uma permanência daquilo que nós não tenhamos sido capazes de realizar para todas as pessoas. Passo, portanto, a sessão jurisdicional. Cumprimento o senhor secretário, a quem solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 5 de março de 2026. Presidência em exercício do senhor ministro Nunes Marques, vice-presidente. Presentes à sessão, os senhores ministros substitutos, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, e os ministros Antônio Carlos Ferreira, Vilas Boas Cueva, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Ausências justificadas da senhora ministra Carmen Lúcia, presidente, e do senhor ministro André Mendonça. Às 10 horas e 31 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. A sessão foi encerrada às 11 horas e 57 minutos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma observação, anotação ou retificação a ser feita na ata e não havendo, declaro-a aprovada. Chamo para continuidade de julgamento conjunto os primeiros itens desta pauta, que são os recursos ordinários eleitorais número 0600-570-47, 0603, 507-14, procedentes do Rio de Janeiro, de relatoria da ministra Isabel Galotti, que está com vista ao ministro Antônio Carlos Ferreira. São recorrentes, neste caso, o Ministério Público Eleitoral e Marcelo Ribeiro Freixo, de coligação A Vida Vai Melhorar. São recorridos Cláudio Bonfim de Castro e Silva, Tiago Pampolha Gonçalves, Gabriel Rodrigues Lopes, Rodrigo da Silva Bacelar, assistente simples do recorrido Rodrigo da Silva Bacelar, União Brasil, e recorridos Gutenberg de Paula Fonseca, Leonardo Vieira Mendes e outros, Bernardo Chinrossi, Alain Borges Nogueira, Marcos Rodrigues Lemos, Marcos Vinícius da Silva Barbosa, Patrick Velber Atela de Faria. Esses recursos ordinários foram interpostos contra a acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de investigação judicial eleitoral pela alegada prática de abuso do poder político e econômico, conduta vedada aos agentes públicos e captação e gastos ilícitos de recursos nas eleições de 2022. Consta da papeleta que, na sessão de 4 de novembro de 2025, a relatora ministra Isabel Galotti votou no sentido de não conhecer do recurso ordinário interposto por Marcelo Ribeiro Freixo e pela coligação A Vida Vai Melhorar, rejeitar as preliminares, dar provimento aos recursos ordinários do Ministério Público para cassar a chapa majoritária, com a consequente cassação do diploma de Cláudio Bonfim de Castro e Silva, no cargo de governador do Rio, e do diploma do vice-governador Tiago Pampolha nas eleições de 2022. B, cassar o diploma de Rodrigo da Silva Bacelar do cargo de deputado estadual nas eleições de 2022. C, declarar a inelegibilidade de Cláudio Bonfim de Castro e Silva, Rodrigo da Silva Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes. D, determinar a realização de novas eleições para os cargos majoritários e a retotalização dos votos para o cargo de deputado estadual e E, aplicar multa individual nos termos do voto da relatora. Em seguida, pediu vista o ministro Antônio Carlos Ferreira. Não vota nesta assentada o ministro Vilas Boas Cueva, pela preservação do voto da ministra Isabel Galotti, que foi proferido na assentada anterior. E antes de passar a palavra ao eminente ministro Vistor, eu registro a presença no plenário para acompanhamento do julgamento do Dr. Paulo Henrique Teles Fagundes, advogado do recorrente, Marcelo Ribeiro Freixo, a coligação A Vida Vai Melhorar. Tem a palavra o eminente ministro Vistor, Antônio Carlos Ferreira. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Agradeço pela lembrança do meu aniversário, agradeço pelas palavras generosas. Peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência
na abertura dos trabalhos, subscrever também o importante pronunciamento de Vossa Excelência. Desejo a todos uma excelente noite. Senhor presidente, meu voto vista tem 62 páginas, eu já distribuí a Vossas Excelências, às eminentes ministras, eminentes ministros. Eu peço licença para fazer um resumo, que também será longo, né, e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Bem, conforme apregou Vossa Excelência, são duas ações de investigação judicial eleitoral que tramitam em conjunto. A AIGE número 0603-507, ajuizada por Marcelo Ribeiro Freixo e pela coligação A Vida Vai Melhorar. E a AIGE número 0606-570, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, ambas com imputação de abuso de poder político e econômico a Cláudio Bonfim de Castro Silva, atual governador do estado do Rio de Janeiro, a Tiago Pampolha Gonçalves, então vice-governador, a Rodrigo da Silva Bacelar, atual deputado estadual, e a Gabriel Rodrigues Lopes, então presidente da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, a CEPERJ, dentre outros, derivado do suposto uso eleitoreiro da mencionada entidade e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, com vistas ao fomento de projeto de perpetuação de grupo político encabeçado pelo primeiro investigado, candidato à reeleição. Tudo isso ao longo, inclusive, do período eleitoral. Artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, combinado com os artigos 30A e 73, incisos 2, 4, 5 e parágrafo 10 da Lei das Eleições. Narram os investigantes que, em 9 de março de 2022, Cláudio Castro editou o decreto estadual número 47.978, cujo objeto é a alteração organizacional dos objetivos e das atribuições da CEPERJ. A partir disso, a Fundação tornou-se destino de escoamento deliberado de recursos públicos, com o propósito de promover e beneficiar eleitoralmente o investigado e seu grupo político, ainda que de forma travestida de políticas públicas. As folhas 5 do voto, presidente, eu informo que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro rejeitou à unanimidade todas as preliminares invocadas e, por apertada maioria, 4-3, julgou improcedentes as AIGES. E transcrevo em meu voto a ementa desse julgado. Peço licença para dispensar a leitura e passo diretamente às folhas 11 do voto. E nas folhas 11, também transcrevo a ementa da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela coligação A Vida Vai Melhorar e Marcelo Ribeiro Freixo e pelo Ministério Público Eleitoral. Faço essa transcrição da ementa e folhas 13. Sobrevieram, então, os presentes recursos ordinários interpostos pela coligação A Vida Vai Melhorar e por Marcelo Ribeiro Freixo e pelo Ministério Público Eleitoral. Os investigantes da primeira AIGE, coligação A Vida Vai Melhorar e Marcelo Ribeiro Freixo, defendem a tempestividade de seu recurso, pois deve-se observar a contagem de 10 dias para a ciência e, após tal prazo, segundo defende, é que se dá o início do prazo recursal. O Ministério Público Eleitoral interpôs recurso ordinário na primeira e na segunda AIGE, renovando as alegações de prática dos abusos dos poderes político e econômico, artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, e as condutas vedadas tipificadas com viés de abuso de poder econômico, artigo 73, e incisos da Lei 9.504. Preliminarmente, o Ministério Público Eleitoral suscita nulidade absoluta do aresto por ausência de fundamentação, devido à falta de manifestação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro sobre os demais investigados, visto que o tribunal local somente teria se dedicado à figura do primeiro investigado, Cláudio Castro. Sobre o ponto,
o órgão ministerial reclama que a abordagem regional no tocante aos demais investigados fora somente genérica, havendo ainda erro em procedendo do tribunal de origem ao desconsiderar os elementos configuradores dos ilícitos eleitorais. As folhas 15, registro quanto ao mérito, no mérito, o Ministério Público aduz, em suma, o desacerto da Corte Regional ao indevidamente desconsiderar as provas compartilhadas derivadas dos autos da ação civil pública, cujo número eu menciono, ao fundamento de que tal ação foi rastreada por inquérito civil, no qual o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro requisitou informações bancárias de terceiros à míngua de autorização judicial. Mais adiante, senhora presidente, a folha seguinte, registro, chama atenção para o desacerto regional ao limitar as irregularidades encontradas tão somente à seara da improbidade administrativa e criminal, de modo que o esquema engendrado na ótica ministerial também há de ser analisado à luz do direito eleitoral, dado o notório reflexo eleitoreiro das ações. E, senhora presidente, esse para mim é o ponto principal. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro reconheceu a existência de graves irregularidades e graves ilegalidades cometidas pelos investigados. A divergência ocorreu tão somente quanto à existência de finalidade eleitoral. Tão somente, então, indiscutível, incontroverso a existência dessas graves irregularidades. O que se discute se essas irregularidades têm viés eleitoral. Na página seguinte, senhora presidente, reporto que o recorrente sustenta que os 3 investigados, todos candidatos à reeleição, praticaram, ordenaram e ou possibilitaram a consecução dos projetos e programas sociais e a efetivação das contratações temporárias de funcionários, bem como o empenho justificado de recursos públicos no ano eleitoral de 2022. Passo às folhas 21, onde destaco o seguinte ponto. Ao final, o Ministério Público Eleitoral requer o provimento dos recursos ordinários para, caso não acolhida preliminar suscitada, seja em última análise reformado o aresto regional e reconhecida a prática abusiva e as condutas vedadas versadas no artigo 73, incisos 4, 5 e parágrafo 10 da Lei das Eleições, da primeira AGE. Ou o artigo 73, incisos 2, 4 e 5 da mesma lei, na segunda AGE, condenando-se Cláudio Castro, Tiago Pampolha Gonçalves, primeira e segunda AGEs, e Rodrigo da Silva Bacelar, segunda AGE, a cassação de seus diplomas, bem como condenando Cláudio Castro, ambas as AGEs, Gabriel Rodrigues Lopes, primeira AGE, e Rodrigo Bacelar, segunda AGE, a inelegibilidade, além da aplicação de multa aos 4 investigados. Em seguida, faço um resumo dos fundamentos das contrarrazões que foram oferecidas por Gabriel Rodrigues Lopes, por Tiago Pampolha Gonçalves e por Cláudio Castro. E também por Rodrigo, as folhas 23, um resumo também das contrarrazões, dos argumentos de contrarrazões oferecidas por Rodrigo da Silva Bacelar. As folhas 24, registro que na sessão de 4 de novembro do ano passado, a eminente relatora votou no sentido de não conhecer do recurso ordinário interposto por Marcelo Ribeiro Freixo e pela coligação A Vida Vai Melhorar, rejeitar as preliminares e dar provimento aos recursos ordinários do Ministério Público Eleitoral para cassar o diploma de Cláudio Bonfim de Castro e Silva, do cargo de governador do Rio de Janeiro, e de Rodrigo da Silva Bacelar, do cargo de deputado estadual nas eleições de 2022. Declarar a inelegibilidade de Cláudio Bonfim de Castro e Silva, Rodrigo da Silva Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes. Determinar a realização de novas eleições para os referidos cargos majoritários e a retotalização dos votos para o cargo de deputado estadual.
e aplicar multa individual ao patamar máximo de 100 mil UFIR, previsto no artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504, para Cláudio Bonfim de Castro e Silva, Rodrigo da Silva Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes, e multa no patamar mínimo para Tiago Pampolha Gonçalves, pela prática da conduta vedada do artigo 73, inciso 2 da referida norma. Ato contínuo, pedir vista dos autos e de saída, não há como conhecer do recurso ordinário interposto pelos investigantes Coligação A Vida Vai Melhorar e Marcelo Ribeiro Freixo, nos autos da AIG 0603-507, uma vez que, conforme atesta a certidão de folhas, o acórdão integrativo foi publicado em 29 de julho de 2024, segunda-feira, tendo o presente recurso sido interposto, no entanto, no dia 2 de agosto de 2024, sexta-feira, um dia após o prazo fatal. Melhor sorte, no entanto, socorre aos recursos ordinários do Ministério Público Eleitoral, interpostos em ambas as AIGs, uma vez que tempestivos, conforme consta das tramitações processuais. Considerando a ausência de notícia de efetiva consulta processual, o prazo de 10 dias de ciência findou-se em 5 de agosto de 2024, conforme o artigo 22 da Resolução TSE 23.417, segundo o qual a intercorrência de feriado ou interrupção de expediente prorroga a contagem do prazo na hipótese em que o dia final ocorra em tal período, dando-se início, assim, ao tríduo legal que findou no dia 8 de agosto de 2024, data da interposição dos recursos ministeriais. Portanto, os recursos interpostos pelo Ministério Público Eleitoral são tempestivos. As folhas 27, com relação às preliminares suscitadas pelo Ministério Público Eleitoral, nulidade do acórdão por deficiência argumentativa e ausência de prestação jurisdicional alegada em seus recursos, as suscitadas por Gabriel Rodrigues Lopes, cerceamento de defesa derivado do compartilhamento de provas, suscitada em contrarrazões, e as alegadas por Tiago Pampolha Gonçalves, de ilegitimidade e preclusão ministeriais, invocada em contrarrazões, todas devem ser rejeitadas. A primeira, nulidade do acórdão por deficiência argumentativa e ausência de prestação jurisdicional, por ser manifestamente incabível o fato de a apertada maioria do tribunal local ter concluído pela ausência de finalidade eleitoreira, não torna por si o acórdão deficiente. Em igual forma, o fato de a corrente vencedora do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro não ter analisado pormenorizadamente a conduta de cada investigado não nulifica o ato, pois esse argumento diz respeito à tese da parte autora, que ficou prejudicada em razão do julgamento pela improcedência das ações. Ademais, o Ministério Público Eleitoral nem sequer recorreu contra os demais investigados, lançando recurso somente em desfavor dos 4 multicitados. No mais, as demais teses ministeriais estão relacionadas com o mérito das AIGs. A segunda preliminar, cerceamento de defesa derivada do compartilhamento de provas, também incabível, uma vez que a jurisprudência do TSE é unívoca quanto à legitimidade do compartilhamento probatório, desde que seja oportunizado o respectivo contraditório, o que ocorreu no caso. E, a propósito, cito jurisprudência deste tribunal. A terceira preliminar, ilegitimidade e preclusão ministeriais, por ser legítima a atuação do Ministério Público Eleitoral em ambos os feitos, seja na qualidade de custos legis, primeira AIGE, seja na qualidade de parte, a segunda AIGE, podendo o órgão ministerial recorrer normalmente, ainda que não seja a parte investigante, inclusive porque a jurisprudência dessa Corte há muito reconhece a possibilidade de o Ministério Público Eleitoral até mesmo assumir a titularidade de demandas, como a presente, em razão do interesse público que as orienta. Tal conclusão encontra-se ainda positivada no artigo 179, inciso 2 do Código de Processo Civil,
Registro ainda não haver falar em maltrato ao postulado da unirrecorribilidade recursal, dado que as AIGES, apesar de similares, têm suas particularidades, tratando-se de feitos distintos, ainda que julgados em conjunto. No mérito, em apertada síntese, imputa-se abuso de poder político-econômico e condutas vedadas a Cláudio Castro, Tiago Pampolha Gonçalves, Rodrigo da Silva Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes, dada a delimitação subjetiva da demanda, tendo em vista que o Ministério Público Eleitoral deixou de recorrer em relação aos demais investigados. Os fatos imputados são os seguintes. Primeiro, o aumento exponencial de repasses financeiros à CEPERJ e à UERJ por meio de descentralização orçamentária propiciada por ato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para o custeio de diversos projetos e programas em ano eleitoral. E segundo, o pagamento deliberado de mão de obra relacionado a tais projetos e programas por meio de recibos, possibilitando saques em espécie diretamente na boca do caixa, de modo a dificultar a fiscalização por parte dos órgãos de controle, além da contratação de funcionários fantasmas, de modo que grande parte dos beneficiados acabava tornando-se cabos eleitorais dos investigados, objetivando sua perpetuação no poder. Quanto às condutas vedadas, estou na página 30, no que concerne a imputação do artigo 73, inciso 5 da Lei das Eleições, contratar funcionários nos 3 meses antes das eleições, sem sorte, o Ministério Público Eleitoral, uma vez que o dispositivo mencionado demanda contratação necessariamente nos 3 meses anteriores ao pleito, o que não foi confirmado. Nada obstante, ainda que não configurado ilícito à luz da conduta vedada, o mesmo fato pode constituir a prática do abuso do poder, considerando que os requisitos versados no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90 são independentes e autônomos, como será analisado adiante. Imputa-se também a conduta vedada do artigo 73, inciso 2, qual seja, usar materiais e serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Os requisitos para a configuração dessa conduta estão preenchidos. De acordo com os depoimentos testemunhais de Rodrigo Gaviorno, Maíra Carvalho e Marcos Pimentel, unívocos no sentido de haver finalidade eleitoral nas contratações efetuadas a partir de alterações engendradas pelos altos gestores ora investigados. Conforme provas coligidas e a cronologia dos fatos, notadamente os decretos estaduais, atos normativos, depoimentos testemunhais e relatórios do Tribunal de Contas Estadual, resta claro o fundo eleitoreiro das condutas, principalmente ao se considerar o pedido de apoio político a beneficiários do programa, bem como a existência de panfletagem. Eu, em seguida, senhora presidente, no voto que submeto aos eminentes ministros, eu transcrevo em meu voto trechos dos depoimentos prestados por Rodrigo Gaviorno, peço licença para dispensar a leitura, as folhas 35, também transcrevo trechos do depoimento de Maíra Carvalho, as folhas 38, destaco que os depoimentos de Rodrigo Gaviorno e Maíra Carvalho são convergentes e merecem credibilidade, pois ambos descrevem o mesmo episódio, uma ligação telefônica feita por Ana Cláudia Albino, em viva voz, durante a qual foi determinada a realização de campanha eleitoral. Mais adiante, eu registro que a coerência
Entre os relatos, não se limita à ligação telefônica, mas se soma a outros elementos probatórios, tais como decreto, atos normativos e relatórios do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que reforçam a credibilidade das testemunhas no sentido de que os atos tensionaram, em última análise, finalidade eleitoral. Ambas descrevem reuniões presenciais nas quais se reiterou a exigência de engajamento eleitoral, bem como a imposição de comparecimento a eventos políticos e a distribuição de panfletos em favor de gestores específicos, como Cláudio Castro. Além disso, depoimentos convergem quanto à ameaça de desligamento das funções daqueles que não aceitassem participar da campanha, circunstância que demonstra não apenas a uniformidade das narrativas, mas também a existência de um método estruturado de coação voltado a transformar contratações temporárias em instrumento de promoção eleitoral. Essa harmonia, aliada à riqueza de detalhes sobre datas, locais e condutas exigidas, confere credibilidade ao conjunto probatório. Transcrevo também, senhora presidente, em meu voto, trechos do depoimento de Marcos Pimentel. Passo as folhas 42. Também o depoimento da testemunha Lúcia Helena de Oliveira, trago alguns trechos de seu depoimento. As folhas 45, prossigo em meu voto. Assim, tal como destaca a Procuradoria-Geral Eleitoral, o que se observa é um método estruturado de promoção pessoal, custeado pelo erário, com desvio de finalidade das funções dos servidores temporários contratados irregularmente. Dessa forma, fica configurada a violação do artigo 73, inciso 2, da Lei das Eleições, dado o uso massivo e indiscriminado da máquina pública como verdadeiro instrumento de arregimentação de particulares, remunerados com recursos públicos e contratados de forma ilegal, sem nenhum tipo de controle. Também com razão, o Ministério Público Eleitoral, com relação à imputação da conduta prevista no artigo 73, inciso 4 da Lei das Eleições. Isso porque, com relação a esse dispositivo da Lei das Eleições, qual seja, fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público, o caderno probatório examinado em cotejo com a jurisprudência desse Tribunal Superior permite concluir, com a segurança necessária, pelo uso promocional dos programas em favor dos candidatos, dado que os projetos sociais iniciaram-se em momento pré-eleitoral e adentraram no período crítico às eleições, havendo fornecimento de serviços com inequívocos contornos eleitoreiros em favor dos investigados, tudo com vistas ao projeto de promoção pessoal dos candidatos, conforme se extrai da análise concatenada da cronologia dos fatos, dos relatórios da Corte de Contas e dos depoimentos testemunhais. Rememoro que, nos termos da sólida jurisprudência desse Tribunal Superior, a conduta vedada, delineada no inciso 4, reclama 3 requisitos para sua configuração, quais sejam: existência de fornecimento de bens ou serviços sociais, caráter gratuito e caráter promocional do serviço. E, nesse sentido, cito jurisprudência desse Tribunal Superior. As folhas 47... Lado outro, em relação ao artigo 70, parágrafo 10 da Lei das Eleições, no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. A míngua de provas de que o enfoque foi exclusivamente assistencial, destinado especificamente a pessoas em situação de vulnerabilidade, em razão de ser da norma, descabe falar em sua configuração, notadamente ao se considerar que tais programas eram, em grande medida, voltados à população fluminense de forma indiscriminada, conforme consta do processo. Cito também julgado
desse Tribunal Superior a esse respeito e prossigo. Com efeito, a completa e deliberada ausência de informações mínimas acerca dos projetos operados pelos investigados obsta avançar na análise das circunstâncias que seriam, em tese, caracterizadoras das demais condutas vedadas, razão pela qual se impõe o não acolhimento dessas imputações cogitadas pelo Ministério Público Eleitoral em suas razões recursais nesse ponto. Relembro ainda que a eminente relatora, em seu judicioso voto, conclui pela necessidade de condenação dos investigados somente na conduta versada no artigo 73(2) da Lei das Eleições, e transcrevo um trecho do voto da eminente relatora. Como dito, todavia, adicionalmente ao voto de Sua Excelência, entendo que as condutas vedadas delineadas no inciso 2 e no inciso 4 devem ser imputadas a Cláudio Castro, governador, por ser autoridade editora do decreto e beneficiário direto das irregularidades perpetradas, a Gabriel Lopes, então presidente da CEPERJ e executor direto do decreto impugnado, e a Rodrigo da Silva Bacelar, secretário de Estado de Governo à época da edição do decreto e autoridade máxima do órgão responsável por dar suporte pessoal ao governador na prática de seus atos, órgão interveniente na descentralização orçamentária, uma vez que apenas pelos atos dos 3 investigados é que foi possível efetivar as descentralizações orçamentárias que culminaram nas inúmeras contratações ilegais, o que inevitavelmente beneficiou também o vice-governador Tiago Pampolha, além do próprio secretário de governo, ulteriormente eleito deputado estadual, Rodrigo Bacelar. A propósito do abuso de poder político econômico, conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral Eleitoral, no que tange à imputação da prática abusiva, artigo 22 da Lei Complementar 64, de 90, o Tribunal Local dividiu-se em 2 correntes. A majoritária, que não reconheceu o abuso por ausência de finalidade eleitoral, e transcrevo no voto os fundamentos utilizados por essa corrente. Peço licença também para dispensar a leitura e transcrevo também a corrente minoritária, que reconheceu a existência do abuso, e também indico os fundamentos utilizados por essa corrente. Folha 52. Para a corrente minoritária, é suficiente para caracterizar a prática abusiva o massivo aporte de recursos públicos derivados de descentralização orçamentária para a CEPERJ e o ERJ em ano eleitoral, para contratações indevidas de servidores temporários e irregularmente remunerados a pretexto de execução de programas e projetos de responsabilidade do governo do Estado. Com efeito, o decreto estadual que tencionou conferir verniz de legitimidade a todas as movimentações orçamentárias relacionadas à CEPERJ foi editado pelo governador a menos de 7 meses das eleições. Passo às folhas 53. Além disso, ao contrário do sustentado por sua defesa, o despacho do governador Cláudio Castro, extinguindo os projetos impugnados em 14 de setembro de 2022, não ocorrera por autoridade própria, senão em momento posterior à liminar exarada na ação civil pública, em 3 de agosto de 2022, que já determinava a cessação dos pagamentos indevidos aos pretensos contratados nos projetos impugnados. A atuação do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, a seu turno, ocorrera de ofício, com auditorias iniciadas a partir de notícias veiculadas pela mídia especializada, sem provocação alguma por parte do governador estadual, conforme depoimento testemunhal, e eu indico as folhas. A própria testemunha arrolada pela defesa de Cláudio Castro e Tiago Pampolha, Natália Andrade, foi peremptória ao atestar que os pagamentos indevidos somente cessaram por força de decisão judicial.
As provas coligidas, decretos, atos normativos e relatórios do TCE demonstram que as descentralizações orçamentárias imbricadas com a CEPERJ e o ERJ foram na ordem de 600 milhões de reais, cerca de 460 milhões de reais da CEPERJ e 140 milhões de reais da UERJ, ou seja, mais de R$500 bilhão, valor muito superior ao limite de gastos para candidaturas a governador nas eleições de 2022, quase 18 milhões de reais, cerca de 30 vezes o teto de gastos. O volume de repasse de recursos para a CEPERJ, tendo por base o exercício de 2020, aumentou 502% em 2021 e no ano eleitoral de 2022, até junho, aumentou 2.139%. As folhas 54, adiantando para as folhas 54, a responsabilidade pessoal de Rodrigo Bacelar resta verificada ao se considerar que foi ele quem determinou a suplementação orçamentária de modo que seria sua pasta a determinar quais pretensos profissionais seriam contratados. Nada obstante, a assessoria jurídica da Casa Civil tem alertado sobre tal procedimento. Alerta que se mostrou insuficiente a desistência do ato pelo investigado, dado que mesmo assim sobreveio a assinatura da resolução conjunta para a descentralização de execução de crédito orçamentário para a CEPERJ no valor de R$ 22.111.320 para mais de 70 projetos do Pacto Rio de Janeiro. Folha 56, eu renovo essa circunstância especial, senhora presidente, tanto a corrente vencida quanto a corrente vencedora no âmbito do Tribunal Regional do Rio de Janeiro, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, atestam as graves ilegalidades cometidas pelos investigados. A divergência ocorreu tão somente com relação à existência de finalidade eleitoral nos atos perpetrados. São incontroversas as graves irregularidades praticadas. Desse modo, compete exclusivamente à Justiça Eleitoral aferir se irregularidades cíveis, administrativas ou de qualquer outra natureza têm o condão de macular a legitimidade das eleições. Uma vez constatada a prática dos atos ilícitos, resta ao órgão julgador eleitoral, em seu imprescindível exercício de atividade interpretativa, aquilatar a gravidade dos fatos, de modo a concluir eventualmente pela configuração da prática abusiva. E é o caso dos autos, pois a implementação de inúmeros projetos e programas sociais como justificativa para os vultosos repasses de recursos financeiros travestidos de parcerias entre secretarias de governo e a CEPERJ e a UERJ, estratégia de descentralização de recursos orçamentários, a fim de que fossem contratadas dezenas de milhares de servidores temporários, sem amparo legal, sem transparência, sem publicidade, sem processo seletivo e sem plano de trabalho, mediante pagamento por meio da RPA, permitindo saques em espécie na boca do caixa, sem controle algum, é inegavelmente abusiva, com indubitável gravidade e finalidade eleitorais, notadamente ao se considerar o período em que as descentralizações ocorreram, tudo com vista a legitimar a perpetuação de poder dos investigados. Esse é o aspecto qualitativo. O aspecto quantitativo, por sua vez, está presente quando se considera o volume de beneficiários diretos, cerca de 30 mil pessoas, e indiretos incontáveis, bem como o montante multimilionário de recursos envolvidos no esquema, o qual ultrapassou em muito o teto de gastos de candidaturas fixado para as eleições de 2022. A folha 58... dessa forma, incide o artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90 sobre 3 dos investigados, Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar e Gabriel Lopes,
devendo-se cassar ainda o diploma de todos os agentes públicos envolvidos, uma vez que responsáveis diretos ou indiretos. Por fim, o órgão julgador deve sempre aplicar as regras da experiência comum em sua atividade interpretativa, de acordo com o que ordinariamente se vê no plano dos fatos. É o que dispõe o artigo 375 do Código de Processo Civil, de modo que uma análise concatenada da cadeia cronológica dos fatos, aliada à vultosidade dos importes empregados, à luz dos teores dos depoimentos testemunhais e provas materiais coligidas, os decretos, atos normativos e relatórios do Tribunal de Contas do Estado, denotam a toda evidência a manifesta intenção eleitoreira na conduta dos investigados. Esse é um liame eleitoral. Por isso, senhora presidente, agora saltando para a página 60 do meu voto, eu concluo. Incide, pois, a sanção de inelegibilidade sobre Cláudio Bonfim de Castro, dada sua participação direta no esquema, como subscritor do decreto e ascendente hierárquico, sobre o Rodrigo Bacelar, como chefe da secretaria diretamente envolvida nos fatos ilícitos, além de operador do esquema e subordinado direto do primeiro investigado, e sobre Gabriel Lopes, presidente da CEPERJ, fundação diretamente envolvida, porquanto todos esses agentes foram pessoalmente responsáveis pela prática do abuso de poder, cassando-se por arrastamento os diplomas de governador de Cláudio Bonfim de Castro e de deputado estadual de Rodrigo da Silva Bacelar. Por fim, incide também multa a todos os agentes envolvidos e beneficiários, tendo em vista o artigo 73, inciso 2 da Lei das Eleições, na forma do voto da eminente relatora, de modo que, em maior extensão, também condena os investigados à multa do artigo 73, parágrafo 4º da Lei das Eleições, em seu patamar máximo, 100 mil UFIR, ante a violação ao artigo 73, 4 do mesmo diploma, com exceção do investigado Thiago Pampolha, sobre o qual aplico a reprimenda em seu patamar mínimo, 5 mil UFIR. Assim, tal como a eminente relatora, não conheço do recurso ordinário interposto por Marcelo Ribeiro Freixo e pela coligação A Vida Vai Melhorar ante sua intempestividade, ao tempo em que dou provimento aos recursos ordinários do Ministério Público para cassar os diplomas de Cláudio Bonfim de Castro e Silva do cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro nas eleições de 2022 e do diploma de Rodrigo da Silva Bacelar do cargo de deputado estadual no citado pleito. Declarar a inelegibilidade de Cláudio Bonfim de Castro e Silva, Rodrigo da Silva Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes. Determinar a realização de novas eleições para os cargos majoritários e a retotalização dos votos para o cargo de deputado estadual e aplicar multa individual no patamar máximo de 100 mil UFIR, prevista no artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504, para Cláudio Bonfim de Castro Silva, Rodrigo da Silva Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes, e multa no patamar mínimo 5 mil UFIR, prevista no artigo 73, parágrafo 8º da Lei 9.504, para Thiago Pampolha Gonçalves, pela prática da conduta vedada no artigo 73, inciso 2 da referida norma. Adicionalmente, também condeno os investigados à multa do artigo 73, parágrafo 4º da Lei das Eleições, em seu patamar máximo 100 mil UFIR, ante a 100 mil UFIR, dada a altíssima reprovabilidade da conduta e de suas circunstâncias, ante a violação ao artigo 73, 4 do mesmo diploma, com exceção do investigado Thiago Pampolha, sobre o qual aplico a reprimenda em seu patamar mínimo, 5 mil UFIR. Destaco em tempo, senhora presidente, não haver falar na imposição de inelegibilidade a Thiago Pampolha, a míngua de provas que indiquem que o então vice-governador pessoalmente atuou no esquema, nada obstante fosse forçosa a cassação de seu diploma,
por sua clara condição de então beneficiário e pelo postulado da unicidade da chapa, condição prejudicada, todavia, em razão de sua posse no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Convém também registrar, senhor presidente, que o Ministério Público Eleitoral não recorreu com relação aos demais investigados. Como eu fiz um resumo, senhor presidente, eu informo aqui que a íntegra do voto ficará à disposição dos advogados, do Ministério Público Eleitoral, em meu gabinete, se assim desejarem. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, vota acompanhando a ministra relatora no sentido de declarar a inelegibilidade de Cláudio Bonfim de Castro, Rodrigo Bacelar, Gabriel Lopes, e aplicando multa aos agentes envolvidos, na forma do voto de Vossa Excelência. E quanto a Tiago Pampolha, Vossa Excelência não pode aplicar a cassação, também aplica a inelegibilidade, a cassação do cargo, não, o afastamento do cargo, porque ele já não é. Exatamente na forma do voto do ministro, da ministra relatora. Senhora presidente, apenas eu acrescento um tópico pequeno relativo ao artigo 73, condena os investigados à multa também do artigo 73, parágrafo 4º. Muito obrigado. O ministro vice-presidente Nunes Marques antecipa o pedido de vista e comunica, portanto, e fica comunicado a toda a sociedade que este feito está incluído já de imediato na pauta do próximo dia 24 deste mês de março, terça-feira. Estou convocando também uma sessão extraordinária para o dia 25, na parte da manhã. Se houver necessidade de continuidade, mas de toda sorte fica convocada essa reunião e, portanto, proclamo o resultado provisório que, após o voto do ministro Vistor Antônio Carlos Ferreira, no sentido de acompanhar, a relatora não conhecendo do recurso ordinário interposto por Marcelo Ribeiro Freixo pela coligação A Vida Vai Melhorar, rejeitando as preliminares e dando provimento aos recursos ordinários do Ministério Público para cassar os diplomas de Cláudio Bonfim de Castro e Silva, do cargo de governador do Rio de Janeiro, e do diploma de Rodrigo da Silva Bacelar, do cargo de deputado estadual, declarar a inelegibilidade de Cláudio Bonfim de Castro e Silva, Rodrigo da Silva Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes, determinar a realização de novas eleições para os cargos majoritários e retotalização dos votos para o cargo de deputado estadual e aplicar multa individual patamar máximo para Cláudio Bonfim de Castro e Silva, Rodrigo da Silva Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes, e multa no patamar mínimo para Tiago Pampolha Gonçalves pela prática das condutas descritas, e adicionalmente também condenando os investigados à multa prevista no parágrafo 4º do artigo 73 das leis das eleições em seu patamar máximo para, dada a reprovabilidade, exceção feita apenas ao investigado Tiago Pampolha, ao qual se aplica a reprimenda em seu patamar mínimo, antecipou o pedido de vista o ministro Nunes Marques, reincluindo a presidente o feito em pauta para o retorno da vista na sessão do dia 24 de março deste mês. Gostaria a palavra por favor. Primeiro, para homenagear o eminente Vistor pelo seu aniversário. Segundo, senhor presidente, o ministro acolheu o pedido que a defesa já havia feito de entregar a cópia do voto. Mas nós temos um problema e nós não conhecemos o voto da ministra relatora Isabel, que não mais integra o tribunal. E aí eu queria pedir a Vossa Excelência se deferia também a entrega do voto dela para a gente poder... Pode fazer o pedido por escrito, que será devidamente analisado. Espero que deferido também. Agradeço a Vossa Excelência. Apregou para continuidade de julgamento os embargos de declaração no agravo regimental na prestação de contas número 0600-297-17, procedente de Brasília,
sendo relatado pelo ministro Antônio Carlos Ferreira e que está com vista ao ministro Floriano de Azevedo Marques, sendo embargante União Brasil. Estes são embargos de declaração opostos contra o acórdão deste Tribunal Superior Eleitoral, que deu parcial provimento a um agravo interno, afastando irregularidades relativas às despesas com locação de veículos e dos gastos com plano de saúde de funcionários e mantida a aprovação de contas com ressalva. Consta da papeleta que na sessão virtual de 12 a 18 de dezembro de 2025, o relator ministro Antônio Carlos Ferreira votou no sentido de rejeitar os embargos de declaração que eu acompanhei. Em seguida, antecipou o pedido de vista o ministro Floriano de Azevedo Marques, que tem a palavra nesta ocasião. Excelentíssima senhora ministra presidente, em nome de quem eu cumprimento os demais ministros e a ministra Estela Aranha, pedindo vênia para um cumprimento especial ao ministro Antônio Carlos pelo voto proferido e pelo aniversário, e saudando também o senhor vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa, senhor secretário, os advogados e advogadas que aqui se encontram, bem como servidores e servidoras. Senhora presidente, eu havia pedido vistas, em particular, em função de um debate havido no acórdão embargado a respeito do modo de comprovação das despesas feitas com anúncios em sites e redes da internet. Debate esse em que eu e o ministro Cássio Nunes ficamos vencidos. E por essa razão eu pedi vistas desse processo, que trago agora, aderindo ao voto do ministro relator, seja em função da questão relacionada ao o dever de conhecimento do diretor nacional da irregularidade de repasse de recursos públicos a um diretório estadual, no caso em particular do Pará, bem como quanto a essa questão de fundo, né, com relação a uma alegada contradição e erro de premissa quanto aos pagamentos feitos em favor da Local Brasil Pagamentos Limitada, haja vista que, embora vencido, como de fato fui juntamente com o ministro vice-presidente, o acórdão de relatoria do ministro Antônio Carlos enfrentou toda a questão, dizendo que, conquanto o partido tem apresentado boletos bancários e comprovantes de pagamento, nenhum desses documentos apresenta elementos mínimos que corroborem o alegado pagamento de serviços de impulsionamento contratado junto ao Facebook, cujas notas fiscais também não contêm elemento que as vincule aos boletos. Por essa razão, por esta questão estar suficientemente enfrentada e sem erro de premissa no acórdão embargado, eu estou, então, em relação aos embargos, aderindo ao voto, acompanhando o voto do relator e rejeitando-os sem prejuízo de que, como já asseverou o ministro Cássio, futuramente nós teremos que enfrentar essa discussão da comprovação dos gastos com anúncios na internet feitos por empresa intermediária. É como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência que, portanto, acompanha o entendimento firmado no voto do ministro relator, como voto eminente ministro Vilas Boas Cueva. Do mesmo modo, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência como vota a eminente ministra Estela Aranha. Senhora presidente, também acompanho o relator. Agradeço a Vossa Excelência como vota o ministro vice-presidente Nunes Marques. Com o relator pela rejeição dos embargos. Agradeço a Vossa Excelência como vota o ministro André Mendonça. Agradeço, senhora presidente, minha saudação a Vossa Excelência, aos eminentes ministros, de modo especial o ministro Antônio Carlos Ferreira, a quem cumprimento também pelo aniversário, na data de hoje, ao eminente vice-procurador-geral eleitoral, todos que nos acompanham. Eu também reitero aqui a referência ao Dia das Mulheres, senhora presidente, das magistradas também. Cumprimento nesse sentido de modo especial Vossa Excelência e a ministra Estela. E, no tocante ao caso, acompanho o relator. Agradeço a Vossa Excelência, eu já tinha votado acompanhando o relator e, portanto, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento uma lista única desta pauta, fixada no quadro ao lado da entrada do plenário, com processos previamente divulgados na internet, que é a lista número 1, relatada pelo eminente ministro Vilas Boas Cueva. São 2 processos de embargos de declaração em agravo regimental, em agravo em recurso especial eleitoral,
que o ministro relator rejeita. Eu indago da senhora ministra e dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos de voto do ministro relator. Indago a senhora ministra, os senhores ministros, se há alguma outra urgência ou matéria posta em mesa, não havendo mais nenhum processo a ser julgado e nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, eu agradeço a presença de todas as pessoas, desejo uma excelente noite e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. O Direto do Plenário com a sessão do Tribunal Superior Eleitoral fica por aqui. Até a próxima.